Presidente Vital do Rego, senadores, senadoras, senhoras e senhores, nosso eminente senador Aloysio Nunes Ferreira, nosso relator Ricardo Ferraz. Senhor presidente, creio que esse tema, o tema da maioridade penal e o tema da violência e da segurança no Brasil, transcende questões partidárias, transcende posições de governo e transcende, inclusive, a meu juízo, senhor presidente, posições circunstanciais dos momentos em que a sociedade vive. Sou daqueles, por exemplo, que não defendo a pena de morte. Por que não defendo a pena de morte? Porque a pena de morte, senhor presidente, não é a solução para os crimes e para a criminalidade. Se assim o fosse, os países que têm pena de morte teriam redução da sua taxa de criminalidade de forma vertiginosa. Além de não ser a solução do crime sendo combatido pela pena de morte, o que dizer do erro humano? Ora, seja o promotor, seja o procurador, seja o juiz, seja o desembargador, seja o ministro, por trás da sua função e do seu mandato está um ser humano que não é infalível, que não há como não errar, até porque é da índole da humanidade a possibilidade do erro. E quando se erra no que trata da vida, esse é um erro irreparável. Do outro ponto de vista, senhor presidente, que eu acho que deve ser discutido, eu pergunto, qual é a criança que nasce sendo bandido, que nasce sendo um criminoso? Todos nascem como filho de Deus, sem nenhuma tendência para ser isto ou aquilo. Se políticas públicas são ausentes, se a estrutura familiar foi ausente, se a política social da educação, se a política social da estruturação familiar não cumpre o seu papel na plenitude, é óbvio, senhor presidente, que nós temos criação de possibilidades para que estas crianças possam ter um comportamento criminal e possa estar à margem da lei. Qual a solução para isso, senhor presidente? Baixar a maioridade penal? Aí eu pergunto, se um jovem de 15 anos e 11 meses cometeu um crime, nós vamos baixar, então, a maioridade penal de 16 para 15? E se um jovem de 12 anos cometer um crime hediondo, nós vamos baixar de 16 para 12? Eu pergunto, diante desta situação, qual a melhor política, independentemente de cláusula pétrea, independentemente das questões constitucionais? Eu pergunto, qual a melhor política? A política de fazer com que este jovem, ao ir para um sistema prisional, que hoje no Brasil, lamentavelmente, não recupera, não reintegra, não faz com que adultos possam ser reintegrados à sociedade após o cumprimento de uma pena, na grande maioria dos casos. É claro que há suas exceções. O que dizer de um jovem ainda de 16, de 17, 18 anos, se as instituições estão mal implementadas? Não é, portanto, senhor presidente, a meu juízo, a redução pura e simples da maioridade penal que irá dar uma resposta. E veja como o povo brasileiro é inteligente e se sabe se posicionar de forma correta. Eu mostrava ainda há pouco ao senador Pedro Tax uma pesquisa que foi publicada recentemente pela Confederação Nacional do Transporte, que trata de vários temas no país. Um deles, o tema da violência. Quando perguntado à população, senador Aloysio,
Na opinião do povo brasileiro, qual a solução para a violência? Apenas 36% da população brasileira disse que era a maioridade penal. Permite? Permito, claro. O senhor não haverá de supor que eu imagine que apenas essa medida seja suficiente para conter a violência no Brasil. Eu me posicionaria exatamente como essa maioria apurada na pesquisa. Não é? É claro que apenas essa solução não vai resolver o problema da violência, é óbvio. Não é? Isso não estou aqui propondo uma pomada maravilha para o problema. Estou propondo uma solução para casos excepcionais, casos que exigem uma resposta, e que não será dada num sistema prisional falido, como diz Vossa Excelência, será dado de estabelecimentos especiais destinados apenas a essas pessoas. E mais, se me permite ainda continuar, mesmo no sistema de internação hoje no Brasil, nas instituições voltadas à internação, muitas delas são piores que presídio de Pedrinhas. Muitas delas. No estado de São Paulo, até antes do advento do governo Mário Covas, o que havia lá era a FEBEM, em algumas unidades com mais de 1.000 jovens. Não é? Então, a partir de uma política inteligente de descentralização, de construção de unidades menores, se modificou essa realidade. Mas isso existe em muitos estados brasileiros. Apenas me permite essa observação. Bem, eu queria apenas, meu presidente, dizer o seguinte. Mais uma vez, a própria parte do senador Aloysio Nunes Ferreira complementa a minha argumentação. Veja, o que propõe, portanto, a emenda constitucional do senador Aloysio, que diante deste tema foi a melhor até agora apresentada ao Senado da República, não significa dizer que a redução da maioridade penal vai resolver este problema. Porque no Brasil hoje, a responsabilidade penal ocorre a partir de 12 anos, quando qualquer criança ou adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa responsabilidade, executada por meio de medidas socioeducativas previstas no ECA, tem o objetivo de ajudá-lo a recomeçar e a prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido. É parte do processo de aprendizagem que ele não volte a repetir o ato infracional. Ora, senhor presidente, o que nós estamos dizendo aqui é que no Brasil já há uma legislação específica, já há uma legislação que não é cumprida. E mais ainda, no mundo, dados da Unicef revelam a experiência mal sucedida, por exemplo, nos Estados Unidos. O país que assinou a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança aplicou em seus adolescentes penas previstas para os adultos. Os jovens que cumpriram pena em penitenciárias voltaram a delinquir de forma mais violenta. O resultado concreto para a sociedade foi o agravamento da violência. Por fim, o Legislativo brasileiro pode tomar um caminho na contramão da história. Senhor presidente, eu pergunto a Vossa Excelência, como nós votarmos uma matéria como esta enquanto não estiver implementado no Brasil para 100% dos nossos jovens e adolescentes escola de tempo integral? Como implementar, senhor presidente? Ora, se eu pudesse aqui estabelecer uma alternativa para a votação desta PEC, que, volto a dizer, senador Aloysio, é meritória. A proposta de Vossa Excelência é a melhor de todas até agora apresentada. Seria de que nós tivéssemos a implantação imediata da escola de tempo integral para 100% das crianças e dos adolescentes desse país. Que nós tivéssemos 100% de creche. Nós não temos isso no Brasil. Por quê? Porque nosso Estado, e aí não é governo federal, não é governo estadual, não é governo municipal, é Estado no lato sensu, não é capaz de gerar e prover para as nossas crianças 100% de creche e 100% de escola de tempo integral. Qual é então a solução? Estabelecer a redução da menoridade penal e deixar na mão do promotor, do procurador, do juiz, do desembargador, do ministro, a decisão de levar um jovem para um sistema prisional que deveria ser diferenciado e não o é, e nem o será em curto prazo? Ora, senhor presidente, voto, portanto, para que nós façamos uma reflexão importante
Acho o projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira meritório, mas creio que a convicção de que as crianças e adolescentes precisam de investimentos sociais, educacionais, que as famílias precisam de políticas públicas melhor estruturadas é a solução para que nós possamos preparar o Brasil para o futuro e preparar gerações futuras para uma cidadania plena, senhor presidente. Cadê essa